a última teoria sobre o direito de ação, que é a teoria eclética sobre o direito de ação, e vai nos levar a falar das condições da ação. A teoria eclética tem esse nome porque ela tem um ecletismo, uma mistura, uma junção. Então ela se preocupa com essa característica da teoria abstrata de ser totalmente aberta e desvinculada e sem nenhum tipo de condicionamento. E aí a teoria eclética, ela trouxe essas condições da ação. Quando ela trouxe, né, no desenvolvimento da teoria eclética, era condições da ação no sentido da palavra. Os defensores dessa teoria, e o defensor dessa teoria por excelência, ele tem nome e CPF. Foi o senhor Enrico Túlio Liebman. Enrico Túlio Liebman, ele dizia que a ação é autônoma e independente em relação ao direito material, como a teoria abstrata disse, beleza, mas é condicionada. A ação teria algumas condições. E como eu lhes disse, hoje em dia já prevalece o entendimento que não é bem assim. Apesar da gente chamar as condições da ação, as condições da ação não condicionam a ação, mas condicionam ao julgamento final de mérito. E a culpa não é minha, como todo mundo chama. Eu não estou aqui inventando, estou tentando explicar. O que se chama condições da ação não condiciona a ação, mas condicionam o julgamento final do mérito. Mas então por que se chama condições da ação? Por uma questão histórica. Porque quando surgiu, a intenção era condicionar a ação. Essa teoria eclética de Liebman. Liebman é um autor italiano que veio refugiado para o Brasil ali no período entre guerras. Ele veio fugido de Mussolini, do fascismo, e ficou hospedado na Universidade de São Paulo e formou a Escola Paulista de Direito Processual. Deu aula na USP e formou a Escola Paulista de Direito Processual, dentre eles Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover, que também veio refugiada com a família, Kazuo Watanabe e Alfredo Buzaide. É importante falar Alfredo Buzaide, porque Alfredo Buzaide foi o autor do CPC de 73. E no CPC de 73 nós tínhamos afirmações, né, passagens expressas a respeito das condições da ação. Mas antes de aprofundarmos as condições da ação, deixa eu voltar à lógica da teoria eclética, para que a gente possa aprofundar nas condições da ação. Como eu lhes dizia, a teoria eclética tem esse nome porque ela mistura uma preocupação, vamos dizer, teórica da teoria abstrata. O Liebman não dizia que a teoria abstrata estava errada, teoricamente dizendo. Muito pelo contrário, eu lhes disse, para o Liebman, a ação ela é autônoma e independente do direito material, como a teoria abstrata diz. A preocupação do Liebman era uma preocupação prática. Liebman, como se ele dissesse assim, nós vamos passar a admitir então que todo mundo possa ir a juízo a qualquer momento para formular qualquer pretensão? Não vai dar certo não. Porque não vai ter judiciário que dê conta disso tudo. Nós devemos colocar um filtro. Nós devemos colocar uma barreira, uma condicionante. Dificultar um pouquinho. A parte tem que ter minimamente aí alguma... Não pode ser, tem que falar lé com cré, né? Não pode ser uma demanda viajandona louca. Tudo bem, o juiz vai poder dizer não, mas aí vai assoberbar o judiciário, não vai dar conta. Então a preocupação dele era uma preocupação eminentemente prática. Uma medida de racionalização no exercício da jurisdição. Ao fim e ao cabo, no final do dia, a preocupação dele era que se evitasse a propositura de ações absolutamente descabidas, sem lógica nenhuma. E aí ele criou essas condições de ação. Essas condições de ação seriam um filtro mínimo para que as demandas tivessem uma racionalidade, uma lógica mínima para que o juiz pudesse julgar. Ok? E na teoria originária de Liebman,
realmente o sentido dele seria esse: elementos que condicionavam o direito de ação. Mas aí qual foi o problema que se mostrou para ele? Inclusive, autores brasileiros mostraram para ele. Como eles disse, ele veio para cá, ficou durante um vasto período de sua vida aqui. Mostraram para ele o seguinte: veja, Libra, se é condições da ação, se fosse condições da ação no sentido literal, nós teríamos que ter uma análise prévia ao exercício da ação. Porque se o exercício da ação se dá, se a petição inicial é distribuída e dá início a um processo, e aí o juiz vai julgar se deixa o processo seguir ou não, já não condiciona mais a ação. A ação já foi exercida. E o que você quer que essa preocupação prática, justamente não vai dar para você colocar ali alguém que vai analisar a petição inicial sempre antes. Então não é bem uma condição da ação, como eu venho lhe dizendo. São elementos que condicionam não a ação, mas que condicionam um outro momento, que é a jurisdição. Para que a parte tenha direito ao julgamento final de mérito, para que o juiz possa julgar o mérito e toda a pretensão que a parte quer, ela não pode ter uma demanda viajandona, nada a ver com nada, e ela tem que preencher esses elementos que nós veremos já quais são. Quero antes fazer um apanhado histórico aqui sobre essa questão das condições da ação, que, como eu lhes disse, foi previsto originariamente no CPC de 73, porque o CPC de 73 foi elaborado por Alfredo Buzaide, que foi aluno de Liebman, e colocou, portanto, no CPC de 73 as concepções do seu professor, Enrico Túlio Liebman. E aí, volto a dizer, já é a terceira vez consecutiva que eu digo de propósito, no CPC de 73, então não é o CPC atual, não é o CPC vigente, é o CPC antigo mesmo. Vamos fazer uma análise histórica aqui. Nós tínhamos lá, deixa eu trazer o caput aqui. Espera que eu vou trazer mais informação para os senhores. Ó, pronto, vai aí. Dei uma ajustada aqui. Olha, artigo 267 do CPC de 73. Extingue-se o processo sem resolução do mérito para... Tinha no Código atual e continua tendo no Código... Tinha no Código antigo e continua tendo no Código atual a possibilidade do juiz colocar fim ao processo sem julgar o mérito. O mérito, como eu lhes disse, é a pretensão principal. É a condenação numa ação de reparação, é a paternidade numa ação de paternidade, é o julgamento do direito material, do mérito, do direito que a parte alega ter. Chama-se mérito. O juiz pode colocar fim ao processo sem julgar o mérito. Quando que ele vai fazer isso? Quando tiver vício. Vício processual muito grave, que não tem como avançar. E um desses vícios processuais muito graves eram as condições da ação. Então, 267 do CPC de 73. Extingue-se o processo sem resolução do mérito, o juiz não vai julgar se deve, se não deve, se é pai, se não é pai, o mérito. Quando? Inciso 6º do CPC anterior. Quando não concorrer qualquer das condições da ação. Veja como é que falou expressamente condições da ação. Como? Possibilidade jurídica, legitimidade das partes e interesse processual. Então, originariamente, as condições da ação tinham o sentido de condicionar o exercício da ação, e já vimos que isso foi corrigido e não é bem assim. E originariamente as condições da ação eram 3. Quais? Na ordem: possibilidade jurídica. Essa possibilidade jurídica aqui é do pedido. Segunda delas, B, legitimidade das partes. E terceira das condições da ação,
interesse processual. Interesse de agir, interesse processual. Então eram 3. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes e interesse processual. E aí, nós também tivemos uma evolução aqui, porque durante toda a vigência do Código de 73, a doutrina brasileira se questionava e criticou inclusive Lieberman, dizendo, veja, Lieberman, não faz sentido a sua teoria, a conta não está fechando, porque se você está dizendo que condições da ação seriam um elemento para condicionar o exercício da ação, porque o exercício da ação não deveria ser tão livre assim, lembrem-se, ele dizia, está certa a teoria abstrata, o direito de ação é autônomo e independente ao direito material, mas eu tenho uma preocupação prática. Não pode qualquer um ir a juízo para falar qualquer besteira aí, ó, porque não vai fechar, o judiciário não vai conseguir prestar a jurisdição. Então eu vou trazer elementos, esses 3 elementos, para condicionar o exercício da ação. E esses 3 elementos, um deles era a crítica da doutrina, um deles era a possibilidade jurídica do pedido. E o que diziam? Lieberman, se o pedido é possível ou não é possível, isso não é um problema da ação, que é o momento inicial do processo. Se o pedido é possível ou não é possível, isso é uma questão de julgamento de mérito. O juiz vai julgar improcedente o pedido, porque ele não é possível. Então isso não está no direito de ação no início, está na jurisdição no final. Você não está, né, colocando os elementos na categoria certa, parece. Então, a possibilidade jurídica do pedido, a impossibilidade jurídica do pedido que leva à improcedência, ela não está no plano da ação, ela está no plano da jurisdição, no julgamento final. Então não deve ser condições da ação. E aí, ele mesmo, quando voltou para a Itália depois, e aí ele foi reestruturar e reescrever sua tese, ele mesmo, o autor originário da tese das condições da ação e da teoria eclética, ele mesmo veio a dizer assim, ó, a doutrina brasileira tem razão. A doutrina brasileira tem razão, eu estava errado nesse ponto aqui. Eu continuo achando que tem que ter condições da ação, mas eu tenho 2 observações para fazer na minha tese original. As condições da ação não são literalmente condições da ação. Vou manter o nome porque já pegou, condições da ação. Mas elas não condicionam a ação, elas condicionam ao julgamento final de mérito. A parte pode dar início à ação livremente, mas o juiz pode livremente também colocar fim ao processo, deixando de julgar o mérito. Mas a ação foi exercida. Então não é literalmente elementos que impedem o direito de ação. Foi exercido o direito de ação. Então condiciona o julgamento de mérito ou não. Se tiver esses elementos, ele vai passar para o mérito. Se não tiver, não vai julgar o mérito. Como estava no 267 anterior e se encontra no 485 atual, como nós veremos. E a segunda ressalva que ele fez, a segunda atualização que ele fez, estou tirando a possibilidade jurídica da jogada. A possibilidade jurídica do pedido, a doutrina brasileira tem razão. Não deve ser um elemento que condiciona nem o direito de ação, nem o julgamento de mérito. Porque a possibilidade jurídica do pedido não condiciona o mérito, é o próprio mérito. Porque pedido é mérito. Quando o juiz julga o que é pedido, isso é o mérito do processo. Então, quando ele julga improcedente, porque autor, o teu pedido não é possível juridicamente, ele está julgando o mérito. Não é algo antes do mérito, para ser analisado se vai avançar para o mérito ou não. É o mérito. Então, eu estava situando no lugar errado. Eu vou manter, dizia Lieberman dizendo, eu vou manter as condições da ação, só que com essas 2 distinções. Não condicionam propriamente a ação, mas condicionam o exercício do mérito. E é assim que é atualmente, como eu lhe disse lá atrás. E não são 3, são 2. Quais 2? Legitimidade das partes e interesse processual. Vejam que atualmente, no artigo 485, inciso 6º, mesmo inciso 6º, do CPC de 2015, do CPC atual, vou botar aqui expressamente, CPC de 2015, nessa análise comparativa que nós estamos fazendo. Olha lá, o juiz
não resolverá o mérito quando, inciso 6º, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Não mais, portanto, 3 condições da ação, mas 2 das condições da ação. Ok? E aí, lá vou eu de novo aí mexer aqui, ver se não torcer para não dar ruim. Artigo 17 do CPC, complementando esse 485, inciso 6º. Olha o que prevê o artigo 17. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Então, para complementar, para fecharmos a teoria eclética e as condições da ação nesse sentido inicial, eu vou agora analisar cada uma das condições da ação, legitimidade e interesse. Mas para deixar bem claro, as condições da ação hoje são tidas como 2 elementos, legitimidade das partes e interesse de agir, e as condições da ação em que pese esse nome não condicionam a ação. São 2 elementos que condicionam o exercício final do mérito. Os senhores verão que são alguns requisitos processuais que se fazem para que o juiz possa, ao final, avançar até o mérito. CA aí é sigla de condições da ação, que é o que nós estamos vendo. Pressupostos processuais está representado pela sigla PP. Isso é uma fórmula que eu coloco constantemente para os meus alunos. Condições da ação mais pressupostos processuais são os aspectos processuais, os vícios processuais que não podem ocorrer. Porque se tiver vício processual quanto às condições da ação, que é o que estamos vendo, e quanto aos pressupostos processuais, o processo não avança até o mérito. O juiz coloca fim sem julgar o mérito, como está ali no 485, que eu mencionei agora aqui para os senhores verão muito ainda no decorrer da graduação dos senhores. Tá bom?